Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma boa parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, esse Evangelho, Jesus ele fala a parábola e depois ele mesmo explica, né? Os discípulos perguntaram o significado da parábola e aí Jesus vai como é que fala? Explica. Me deu aqui um branco aqui. Jesus vai e explica a parábola. E ele mesmo diz, né? A semente é a palavra de Deus. Pronto, então a semente é a palavra de Deus. Ela é boa. Ela é lançada em todos os lugares, é de primeira qualidade porque é a palavra de Deus. Agora o que muda o terreno? Ó? Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois veio o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salve. Então o diabo também vai fazer a parte dele. A palavra está ali, foi lançada, mas aí o diabo vai querer fazer confusão na nossa vida, não é? As que estão à beira, as que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Tá entendendo? Muitos vão na igreja, mas depois só vai no domingo. Tá entendendo? E não volta mais, e fica a semana inteirinha a ver navios, só vendo porcaria na internet, tá entendendo? Então não cria raiz, não cria força, não é? Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer, não é? As pessoas pensam mais em ter do que no próprio Jesus. Amados, Jesus ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância, né? Ele sabe que você tem que comer, que você tem que pagar suas contas, né? O problema é que às vezes a gente deixa até a ida na igreja, de participar. Por quê? Porque eu não tenho tempo, e outra, viu? Não é porque a pessoa está na gandaia, não, ela está trabalhando, ela tem 2, ela tem 3 empregos, tá entendendo? Então ela mesma coloca uma desculpa para ela mesma: eu não estou na gandaia, eu estou trabalhando, trabalhando, tá tirando Deus da vida,
É verdade, Deus não tem mais espaço na minha vida, só o trabalho que tem espaço. Então, meu querido, coloca Deus, deixa o espaço de Deus, tá entendendo? E você vai ver que você vai trabalhar menos, não é? E você vai ser mais abençoado. Não quer dizer que você não tem que trabalhar, você tem que trabalhar, mas quer dizer também, amados, que você tem que ter Deus. É isso, é só isso. Ninguém está falando aqui para você não trabalhar, para você não... Não, você tem que trabalhar, é verdade. Mas também você tem que colocar Deus na sua vida, porque o muito sem Deus não é nada, e o pouco sem Deus pois é, né? E o que caiu a terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração aberto, com o coração generoso, falam: não, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter Deus também. Eu tenho que fazer isso daqui, mas isso daqui também é importante. É só isso, gente. É só isso.